Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Se algo bom acontece com outra pessoa, e por dentro de você, surge um incômodo. Mesmo que você não demonstre, preste atenção nisso, porque esse é um dos bloqueios mais silenciosos que existem. Ele não aparece de forma óbvia. Não parece um erro, mas influencia diretamente os seus resultados. E o sentimento não é declarado, mas ele existe. Às vezes como comparação, às vezes como crítica silenciosa, às vezes como aquele pensamento rápido. Não sei se essa pessoa merece tudo isso. E é aí que o bloqueio começa. Não porque você falou, mas porque você sentiu. Agora presta atenção nisso. A inveja não bloqueia o outro, ela bloqueia você. Porque no fundo, existe uma rejeição. Você está dizendo internamente: isso não é justo. Isso não deveria ser assim. Isso não é para mim. E quando você rejeita algo, você se afasta daquilo. Esse é o ponto. Agora pensa com calma. Se você vê alguém prosperando e isso te incomoda, o que você está reforçando dentro de você? Escassez, comparação, separação. E isso vira um padrão. Agora o oposto também é verdadeiro. Quando você consegue olhar para o crescimento de outra pessoa e reconhecer aquilo como possível para você, você muda completamente a direção interna. E isso altera o resultado. Agora vamos trazer isso para algo mais direto. Imagina duas pessoas vendo a mesma situação. Uma pensa: claro, para ela é fácil. A outra pensa: se ela conseguiu, isso também é possível para mim. A situação é a mesma, mas o efeito é totalmente diferente. Uma fecha, a outra abre. E esse movimento interno é o que faz a diferença. Agora entra a parte prática. Primeiro passo: perceber o sentimento real, sem tentar disfarçar, sem tentar parecer positivo. Se existe incômodo, reconhece, porque só assim você consegue mudar. Segundo passo: não alimentar. O erro mais comum é continuar o pensamento, comparar mais, criticar mais, justificar o incômodo. Isso só reforça o padrão. Quando perceber, corta. Não desenvolve. Terceiro passo: substituir conscientemente. E aqui entra o ajuste que muda tudo. Quando vir alguém prosperando, avançando ou conquistando algo, em vez de reagir automaticamente, diga internamente: isso também está disponível para mim. Simples, direto, mas poderoso, porque você muda a direção. Você sai da comparação e entra na possibilidade. Agora presta atenção. No começo pode parecer artificial, porque o padrão antigo é mais forte, mas com repetição, isso muda. E começa a gerar um efeito real. Agora um ponto importante. Isso não é sobre negar o que você sente. É sobre não ficar preso nisso. Sentir algo é natural. Sustentar aquilo é escolha. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Por que isso acontece? Porque a mente interpreta o sucesso do outro como uma ameaça, como se fosse limitado. Como se o fato de alguém ter significasse que você não pode ter também. Mas isso não faz sentido. O crescimento de outra pessoa não diminui o seu espaço, mas a sua reação a isso pode diminuir. Agora pensa nisso. Quantas vezes você viu alguém avançando e, em vez de usar isso como referência, usou como comparação negativa? Isso não ajuda. Isso trava. Agora muda o olhar. Toda vez que você vê alguém prosperando, isso pode ser um sinal. Um indicativo de que aquilo é possível. Não uma prova de que você está atrás, mas uma prova de que existe caminho. E isso muda tudo. Agora vamos trazer isso para o dia a dia. Você abre uma rede social, vê alguém crescendo, vê alguém com resultado, vê alguém avançando. O padrão antigo, comparação. Novo padrão, direção. Você olha e pensa: isso também é possível para mim. E segue, sem ficar preso, sem alimentar. Isso parece pequeno, mas não é. Porque você muda o seu estado. E o estado muda tudo. Agora presta atenção no que começa a acontecer com esse ajuste. Você para de gastar energia com comparação. Fica mais focado no seu caminho. Começa a agir com mais clareza. E isso acelera o seu próprio processo. Não porque você forçou, mas porque deixou de se bloquear. Agora um ponto essencial. Você não precisa admirar todo mundo, mas precisa parar de rejeitar. Porque rejeição bloqueia. Agora aplica isso hoje.
Durante o dia, observa. Quando surgir comparação, quando surgir incômodo, quando surgir crítica interna. E nesse momento, faz o ajuste. Sem exagero. Sem esforço. Só troca a direção. E mantém isso. Com o tempo, você vai perceber algo interessante. O que antes incomodava, deixa de incomodar. E o que antes parecia distante, começa a parecer possível. E isso muda o seu comportamento. E o comportamento muda o resultado. Agora, para fechar. O que você sente em relação ao outro diz muito sobre o que você permite para você. Se você bloqueia, você se limita. Se você abre, você se aproxima. E essa escolha acontece o tempo todo. Mesmo nos detalhes. Se isso fez sentido para você, inscreva-se no canal Sabedoria Sem Limites, ative o sininho e torne-se membro para conteúdos mais profundos. E se quiser se aprofundar ainda mais, leia O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. O link está na descrição. Mas, acima de tudo, observa isso. O que você sente quando vê alguém prosperando pode estar dizendo exatamente o que você está permitindo na sua própria vida.